Olá, meu nome é Argil, eu sou casado com a Joyce. Nós temos 2 filhos de 5 anos de idade, gêmeos, chamados José Lucas e José Pedro. Nós temos plano de saúde Unimed Noroeste Capixaba há mais de 10 anos, as crianças desde sempre, né? E a nossa história com o Hospital Unimed Noroeste Capixaba, ela teve início depois que o José Pedro passou a apresentar um quadro de vômito e, posteriormente, esse vômito associou uma dor de cabeça, quando então a médica nos solicitou uma tomografia de crânio, inicialmente na pessoa do Dr. Peterson. Nós fomos encaminhados para ele e ali o Dr. Peterson então nos mostrou, através das imagens da tomografia, que o José Pedro ele apresentava um tumor cerebral. Esse tumor tinha aproximadamente 7 centímetros, estava bloqueando um líquido que a gente tem de circulação natural nessa região do cérebro, e com esse bloqueio causava uma hidrocefalia e subia a pressão da cabeça, e quando subia a pressão da cabeça, então ele fazia aquele vômito. Nós tínhamos então 2 situações urgentes para tratar. A primeira, de mais urgência, era inserir um dreno para drenar esse líquido acumulado na cabeça. A segunda era a cirurgia de retirada de um tumor, que pelas imagens mostrava assim, que ocupava praticamente todo o lado esquerdo ali do cerebelo dele, né? Por mais fé, mais devoção, né, que a gente tem a Deus, por mais que a gente acredite em Deus, é uma notícia que nos abala e nos abala muito, né? Eu me lembro que eu virei para a Gil e falei assim, a gente não tem que ficar com medo, nós estamos aqui e nós estamos preparados para isso. Tenho certeza que Deus nos preparou para isso. Quando o Dr. Peterson nos atendeu, ele já nos atendeu com a doutora Viviane, a médica responsável pela UTIM pediátrica, com enfermeiros responsáveis, com as pessoas da parte administrativa responsáveis, e ali todo o hospital já estava preparado para receber uma criança que necessitava de acolhimento e de uma atenção especial devido à urgência e à gravidade do caso. E foi assim que a gente foi recebido. Chegar e ver uma equipe totalmente preparada, né? Não só no profissionalismo, mas com muito amor e muito carinho, desde o primeiro momento que a gente esteve ali no PA, né, esperando o primeiro contato com o Dr. Peterson, e depois dali já foi para a ambulância, como o Zé Pedro disse, o tio da ambulância, né, que ele nunca tinha andado de ambulância e estava tudo muito divertido para ele. E depois disso, né, quando nós retornamos ao hospital, chegamos na UTIM, todo mundo com sorriso, todo mundo com muito carinho e sempre com uma alegria, né? O José Pedro ele sempre sorria para todos os funcionários e assim a gente recebia esse sorriso de volta, esse carinho e esse amor. O José Pedro foi internado na UTIM pediátrica para receber monitoramento e medicação, né, para diminuir o edema, né, da cabeça dele. A equipe nos recebeu de uma forma assim, sensacional, com muito carinho, compreendendo o que a gente já estava passando ali nesses primeiros momentos. E a gente tinha 2 opções, né? Uma era se desesperar e a outra era confiar nos instrumentos que Deus colocou na nossa vida, que foram os profissionais da Unimed. E a gente fez isso. O José Pedro passou pela primeira cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, o Dr. Peterson operou junto com o Dr. Eduardo Fraga, neurocirurgião também. Os anestesistas, né, foram o Dr. Ricardo Lobato e a doutora Rafaela de Freitas e fizeram um excelente trabalho. Então, em 24 horas, o Zé Pedro já estava com dreno, já tinha drenado ali o líquido, né, da cabeça dele. Foram feitos exames de imagem depois, o cérebro dele estava preservado, pela graça de Deus. A gente passou esse período pós-primeira cirurgia na UTIM, com acompanhamento, e 7 dias depois veio então a cirurgia principal de retirada de tumor. Havia uma expectativa de talvez precisar tomar sangue, né, receber transfusão de sangue, não precisou, não houve sangramento, não houve lesão e novamente assim, a cirurgia foi um sucesso. O tumor foi completamente retirado, ele tinha uma expectativa também de poder ficar entubado alguns dias depois na UTIM pediátrica, mas a equipe de anestesia, né, conseguiu estubar ele imediatamente após a cirurgia e tudo correu da melhor forma possível. Novamente nós voltamos para a UTIM, já é um atendimento de muita atenção, mas devido a uma cirurgia complexa, de alto risco e envolvendo uma criança na região, né, neurológica, a gente recebeu assim, uma atenção muito mais do que especial. E o pós-cirúrgico de uma cirurgia neurológica, ele é complexo e a equipe estava preparada para isso, fez um excelente trabalho. E após a primeira cirurgia, que foram feitas 2 cicatrizes, né, como mãe, chamou muita atenção esse amor e esse carinho, que os próprios curativos eles vinham em formato de coração.
né? E eu ficava assim, ai meu Deus, que coisa mais linda. Era na barriguinha dele um coração e na cabecinha dele um outro coração. Quando chegava o almoço, no pratinho dele, do lado do nome dele, tinha de caneta os coraçãozinhos, marcado que vinha lá da nutrição. E aí vinha na fisioterapia, sempre os fisioterapeutas muito alegres, com música, qual música que você gosta, qual time que você gosta. E eles ali sempre muito dispostos a participar com a gente nesse cuidado mesmo. As técnicas, as enfermeiras, eu me lembro uma noite que foi muito difícil, que José Pedro não dormia, eu não dormia, e aí em um certo momento eu peguei no sono. E quando eu despertei, tinha lá ao meu lado uma enfermeira ou uma técnica, né, que estava ali ninando para que ele pudesse dormir. E num silêncio, só para eu não acordar. E eu assim, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Tudo a gente ficava assim, tão grato, e que o espaço para dor, o medo, né, ele ia diminuindo, ele quase não existia ali dentro. Porque, eu até comentando com o Argel, eu falava assim, o jugo, ele realmente é suave, o fardo é leve quando a gente sabe quem está no controle de tudo. E o tempo todo Deus estava no controle, Ele havia nos preparado para isso, mas muito mais do que isso, havia preparado toda a equipe, todos os médicos, que em nenhum momento deixou faltar na nossa vida amor, carinho e cuidado. Foi o tempo todo, desde a portaria, quando a gente chegava para trocar também, né, a visita, eles ali sempre com palavra de fé, confiantes. E a gente só tem a agradecer ao Unimed por todo esse trabalho, por todo esse carinho e atenção conosco. A gente não tem dúvida de que o José Pedro é um milagre de Deus e que Deus, em sua infinita bondade, quis se utilizar dos profissionais da Unimed para fazer esse lindo milagre nas nossas vidas. Assim, o mesmo Dr. Peterson, que nos deu a notícia, né, de que a gente estava diante de uma situação extremamente complexa, também nos chamou uma semana depois da cirurgia principal para nos dar a notícia de que o tumor do José Pedro era um tumor benigno, né, e que toda a nossa luta se encerrava ali, né, com a ressecção total do tumor. O Zé Pedro é um paciente considerado curado. Era um momento difícil, mas que tudo ficou suave e leve diante de todo o preparo de toda a equipe da Unimed. Quem já vivenciou quadros de cirurgias neurológicas sabe que o pós-cirúrgico ali é complicado, né? E veio esse primeiro momento ali complicado que a gente sentia uma dor, uma angústia muito grande. Eles viravam para a gente e falavam assim, olha, o pior já passou, daqui para frente o prognóstico é excelente, vai dar certo, confia. E aí veio assim, ó, hoje ele vai ter alta da UTIM, ele vai para o quarto, e a gente assim naquela aflição, vai dar certo, e dava certo, e funcionava. E quando a gente saiu, teve alta hospitalar, eles falavam, ó, vocês vão para casa e vai evoluir, vai dar certo, e deu certo novamente. E assim, todo esse cuidado, toda essa atenção, todo esse carinho. Depois que a gente foi para casa ainda, a ligação da equipe domiciliar, né, que se preocupava em perguntar, o curativo tá bom, tá precisando de alguma coisa, precisa de um apoio, fisioterapeuta, tá se alimentando, a fono ajudava porque precisou se alimentar um tempinho por sonda e depois tirou a sonda. E o tempo inteiro era isso, vai dar certo, e o tempo inteiro, e deu certo. Eles vibrando com a gente, né? Eu me recordo quando né? José Pedro abriu os olhos pela primeira vez, quando ele conseguiu andar pela primeira vez. Era todo mundo assim, muito alegre, festejando, quando ele falou a primeira palavra, né? Quando ele começou a me chamar, todo mundo, meu Deus, coisa mais linda. Então assim, o que a gente estava vivendo, nós não estávamos sozinhos em nenhum momento, né? Eles ficaram com a gente o tempo inteiro e comemoraram junto com a gente. Então, assim, o que a gente gostaria de deixar de recado é assim, confie primeiramente em Deus e em segundo lugar naqueles que Deus coloca como instrumentos na nossa vida. Na nossa história, Deus colocou os profissionais da Unimed, desde o plano de saúde, que a todo momento esteve ali à disposição para atender tudo que a gente precisava, até os profissionais da Unimed, do Viver Bem, né, que são os profissionais da reabilitação. Deus colocou essas pessoas na nossa vida como instrumentos e foram providenciais na nossa vida. José Pedro, como eu falei, é um milagre e Deus, em sua infinita bondade, se utilizou da Unimed Noroeste Capixaba para realizar esse milagre na nossa vida. Então, assim, a gente só tem a dizer, não tenham medo, confiem. Confiem nos profissionais que nós temos, confiem na equipe que nós temos. Esse carinho e esse acolhimento que a gente tem aqui, a gente só tem a agradecer mesmo. Muito obrigado, Unimed. E o José Pedro, hoje com 29 dias pós-cirúrgico, já está assim, praticamente totalmente reabilitado. O procedimento de reabilitação, né, havia uma expectativa de que poderia durar até 6 meses para reabilitar, e a gente já viu o José Pedro brincando, aqui ao lado já fazendo barulho, né? Como que você está se sentindo agora?
Bem, Tá muito bem. Quero o amendoim. Você quer amendoim? Então tá ótimo. Fala assim, tô muito bem, pessoal. Fala. Tô bem melhor, fala. Tô bem melhor, pessoal. Isso aí.